Nesse momento, para fazer a abertura, hoje teremos tanto o desembargador Márcio Vidal, como também o desembargador Pedro Sakamoto, que farão e darão as boas-vindas a todos os presentes. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente já agradeço a presença dos dignos representantes dos diversos partidos políticos, seja na esfera política estadual, seja da esfera política municipal. É muito prazeroso que os senhores estejam aqui. Isso é um trabalho histórico deste Tribunal Regional Eleitoral em estabelecer um diálogo franco, transparente com os partidos políticos. Com que objetivo? O objetivo é de cooperar, né, com os mesmos, para que nós não tenhamos alguns entraves, alguns dissabores, né, e que venha, no momento posterior, ser judicializado, né. No Brasil, é muito complexo, né, a nossa vida. Eu sempre tenho dito e reafirmado que eu posso passar a minha existência sem gostar de futebol. Eu posso passar minha existência sem gostar de cinema. Eu posso passar minha existência sem gostar de pescaria, ou de caçar, qualquer outro divertimento. Mas não há ninguém do berço ao túmulo que não sofra ou não esteja sofrendo um reflexo direto da política. A política não é uma opção. A política é uma vivência em sociedade. Então é muito importante a política em qualquer sociedade. Nós não queremos autoritarismo, né? Nós queremos ter liberdade e ter vozes. Agora, para isso, nessa questão da política, o que é necessário no primeiro momento, e que tem reflexo, obviamente, na democracia, que está em permanente construção, é que tenhamos uma política sólida, uma política consistente. E onde ela começa? Obviamente que, oficialmente, nós temos os partidos políticos. Então, os partidos políticos, eles têm que ser bem organizados, estruturados. Eles têm que viver a democracia, a verdadeira democracia, a participação dos filiados, a discussão das ideias, né? A participação dos filiados no sentido de escolher qual é o candidato mais indicado, mais capaz. Nós vivemos num mundo, numa sociedade de alta complexidade, cada vez maior. Julgávamos no passado que com a tecnologia, com o avanço da ciência, nós teríamos dias melhores, mais tranquilos. E não se está se vendo isso. Cada vez mais ele se reveste de complexidade e isso requer o quê? Requer que tenhamos pessoas cada vez mais capacitadas sobre todos os aspectos, não só os princípios republicanos, mas de princípios também em que essas pessoas tenham a capacidade de resolver os problemas que afligem a sociedade. Então, isso não é uma coisa assim, é porque meu amigo, é porque por causa disso, daquilo. É algo muito maior do que nós, né? E que nós precisamos estar desprendido desses vícios do ser humano, do lado pessoal, do eu, para pensar no coletivo. Nós precisamos, sim, de política, mas boas políticas. Políticas exercidas realmente por pessoas que sejam capazes de trabalhar em prol da sociedade. A política é doar, eu tenho que me doar, eu tenho uma experiência de vida, estou preparado, eu vou doar agora para o próximo, né? Despido de qualquer interesse. Não se pode permitir que isso continue dentro dos partidos, com todo o respeito àqueles que entendem diferente, para a pessoa sentir proprietário do partido. Eu sou o proprietário, vai ser fulano, vai ser cicano, ser beltrano, sem discutir, né, com a base, para ver realmente quem é que tem melhores condições e únicas condições para representar. Então, o que está esse momento representa aqui? Esse momento representa estabelecer esse diálogo com essa instituição, com os senhores, para que os senhores evitem qualquer deslize e que venha, com isto, judicializar.
Nós temos aqui exemplos inúmeros, pegar processo, prestação de contas, é algo não tão complexo. E, ano a ano do processo eleitoral, nós deparamos com uma avalanche de demandas, justamente fruto da ausência da capacidade de fazer a prestação de contas. Às vezes, nem elaborar a ata. Aí há uma indagação. Ora, se você não tem capacidade nem para fazer uma prestação de contas, que é uma minúscula, vamos dizer assim, comparação com o Estado, né? Se você não sabe lavrar uma ata, se você não observa a regra, se você não prima pela ordem, o que você quer se candidatar? A pergunta que deve se fazer. Por quê que eu quero candidatar? Então, o exemplo começa nos partidos. O partido deve ser uma instituição, ela é privada, natureza privada, mas de uma organização que reflita, né, nos seus filiados, reflita os filiados que tem, e também nos candidatos, que obviamente aquelas pessoas que se propõem o seu nome a disputar um pleito. Porque se você não cumpre como que você, quando sentado numa cadeira do Estado, como agente do Estado, você vai cumprir legislações cada vez mais complexas, como eu disse a vocês, de ser exercido a função pública. Então, aqui é um momento de estabelecer esse diálogo. Vamos dizer assim, estaremos aqui atuando de uma forma preventiva, para que não ocorra a doença, para que não gere a patologia. É mais ou menos isso, guardado as devidas proporções, o que este Tribunal Regional Eleitoral está a fazer, né? Portanto, é um diálogo franco para que vícios não se repitam. Se você pegar todas as eleições, historicamente, todas vocês vão ver que muito delas é recorrente. Não é possível continuarmos cometendo esses deslizes. Então, o que estamos aqui e torcemos e desejamos é que realmente se cumpra. A legislação não foi o tribunal que a fez, foi o próprio parlamento que elaborou. Então, nós temos que observá-las. É isso. Observando, vocês não terão nenhum dissabor. Nenhum. E estarão o quê? Contribuindo para a evolução da democracia. Meu muito obrigado a todos por ter atendido esse convite e que espero que esta manhã seja bastante proveitosa a todos. Meu muito obrigado. E a todos. Damos as boas-vindas aos senhores e senhoras para participar dessa orientação, dessa reunião, né, entre o tribunal e os membros de partidos, para que haja, como já foi dito pelo nosso presidente, uma prestação de contas, que não haja nenhuma dúvida a respeito, né? Todas essas dúvidas poderão ser esclarecidas pelos nossos técnicos e que evite exatamente nas prestações de contas aquelas repetições que nós temos constatado aqui no julgamento pelo tribunal. São erros que se repetem e que devem ser corrigidos. Basta que os partidos e os candidatos, obviamente, atentem rigorosamente para as resoluções de prestação de contas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que nada mais é do que a regulamentação, vamos dizer assim, do que consta na lei. Nós temos constatado várias inconsistências nessas prestações de contas e os partidos, então, devem atentar por essas questões. São aplicadas para os partidos que deixam de prestar as contas, às vezes, umas penalidades bastante pesadas,
e que eu acredito não ser de interesse, né, dos partidos e dos candidatos também que têm as suas contas reprovadas né, das campanhas eleitorais. É uma questão aparentemente sigela, né, mas de grande complexidade. Então, tem que haver a participação não só da parte técnica dos profissionais da área contábil, que vão fazer essas prestações, mas também, né, dos próprios interessados, que devem ter o cuidado de apresentar as notas fiscais, né, do que foi gasto durante a campanha, e dos partidos também, obviamente. Então, eu acho que, como eu disse, simplificando, recebeu o dinheiro, recebeu os 10, nós temos que prestar conta dos 10, né? Como? Através dos comprovantes do que foi gasto, do que é permitido e o que não é permitido. Apenas isso. Então, atentar para o que consta na resolução, para que não haja nenhuma surpresa, vamos dizer assim, né, de ter suas contas reprovadas. Então, nós agradecemos também a presença de todos, para que possam dirimir qualquer dúvida através dos nossos técnicos que irão fazer essa orientação. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o senhor Daniel Ribeiro Taurines, coordenador da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aqui nessa reunião, nesse bate-papo, para esclarecimento sobre a prestação de contas anual, que tem um prazo de entrega em 30 de abril. Consta do calendário eleitoral, porque tem um fato importante, que recursos que possam ser utilizados na campanha podem já constar da contabilidade do exercício de 2017. Então, assim, mas hoje o foco será a entrega da prestação de conta anual. Eu vou convidar a Marli, que será quem ministrará a palestra de hoje. Marli, por favor. Gostaria também de falar um pouco sobre a equipe Rodrigo, que trabalha com a gente lá, Isabela, Norberto, Elifas, estagiários, e colocar à disposição da equipe do controle interno para qualquer orientação. Nós provavelmente já nos falamos por telefone, por e-mail, mas pessoalmente, tirando as dúvidas, é bem melhor, né? Então, agradeço também a presença do CRC, do presidente do CRC, que é um parceiro também da Justiça Eleitoral na questão de orientação. E, para não perdermos mais tempo, vou passar a palavra a Marli. Bom dia a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos. Assim, uma atitude muito legal, que eu acho, do TRE, em ofertar orientações, porque está tudo na legislação, tudo no sistema, mas é um compromisso que a gente faz em ofertar, assim, ajuda, colaboração para os partidos, contadores e advogados. Além de a gente dar atendimento, né, por telefone, pessoalmente, como várias pessoas aqui. Ontem eu atendi o senhor lá, né? Então, aí a gente atende, dá orientação. Mas, como falou o nosso presidente e o nosso vice, tem muita inconsistência nas prestações de contas, tem contas desaprovadas, às vezes por uma pequena coisa, uma falha formal, um não atendimento de uma diligência, e aí reprova a conta, penaliza o partido, suspende fundo partidário, e se a conta não estiver correta, com as peças necessárias, ela pode ser considerada
não prestada. E atualmente, pelas novas regras, se o partido tem uma prestação de contas não prestada, suspende até a anotação do seu funcionamento na Justiça Eleitoral. Nós já temos casos, assim, de diretórios municipais que estão suspensos e, inclusive, diretórios estaduais por não atenderem às regras. Mas está tudo na legislação. É só olhar, ver as novas determinações, seguir aquilo que está bonitinho. Então, é o seguinte, hoje o nosso objetivo é falar sobre, por conta de vários atendimentos que a gente faz, questionamentos, falar sobre a elaboração da prestação de contas anual de partidos políticos. Não vamos falar de prestação de contas de campanha eleitoral, de regras de eleição hoje. Hoje o objetivo é prestação de contas anual de partido político. Ok? E também não vamos falar das regras, o que o partido pode arrecadar, o que ele pode gastar, quais são os documentos comprobatórios. Nós não vamos falar disso, porque é um assunto bem técnico. Nós vamos falar como que se elabora a prestação de contas, qual é a sua composição, aonde que eu entrego, quem tem a obrigação de fazer isso e quem para onde que eu encaminho, como que é esse encaminhamento, porque o prazo final é agora, dia 30 de abril, e o pessoal não sabe, mas o que eu entrego? Como que eu faço? É pelo SPCE, SPCA e tal. Então é o seguinte, nós vamos passar as novas regras, mas estaremos no final aqui para esclarecer quaisquer dúvidas. Ficou bem claro que é sobre prestação de contas anual, né? Não vamos falar de eleitoral, será um outro momento, e não vamos falar da legislação como um todo, porque é imensa, grande, né? Muitas regras. Vamos falar da elaboração, composição e encaminhamento da prestação de contas à Justiça Eleitoral, ok? Então, nós temos inovações para 2017, que vai ser entregue agora em 2018. Tá? Foi implementada a escrituração contábil digital através do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que é encaminhada à Receita Federal. Aquela escrituração contábil que antes vinha nos livros diários impressos, não virá mais. Será a escrituração contábil digital, elaborada por um profissional habilitado em contabilidade, certo? E vai ser encaminhada à Receita Federal. E ela disponibiliza para a Justiça Eleitoral esses relatórios, esses demonstrativos que nós vamos receber eletronicamente. Então, não se encaminha mais os livros contábeis físicos, ok? Essa é uma nova regra. Aí, o TSE, a Justiça Eleitoral, instituiu o SPCA, Sistema de Prestação de Contas Anual, é obrigatório para as prestações de contas do exercício 2017, para todas as esferas partidárias, diretórios municipais, estaduais e nacionais, ok? É obrigatório. Não se trazem mais as peças aqui, se faz através do SPCA. Aí só um registro, tem gente que pergunta, mas é através do SPCE? Falo, não, gente, SPCE é Sistema de Prestação de Contas de Eleição para candidatos e também partidos. Mas é outra coisa, outra legislação, outro momento. É o SPCA, Sistema de Prestação de Contas Anual, obrigatório o seu uso, ok? Aí foi instituído também o PJE, Processo Judicial Eletrônico, que a Secretaria Judiciária vai explicar após a nossa explanação como é que funciona isso, que é direcionado aos advogados, porque é um processo judicial e precisa de advogado. Como funciona isso?
a SJ vai explicar, é obrigatório para os diretórios nacionais e estaduais. Os municipais ainda vão entregar fisicamente as peças nos cartórios, porque não foi instituído ainda o PJE para os diretórios municipais, ok? Então, tem essa diferença, mas nós vamos falar na sequência. Aí nós temos o SGIP, que tem o módulo externo, SGPEX. Gente, é muito importante esse sistema, ó, ele é de registro das informações dos partidos, seus dirigentes, é por lá que se pede a certidão de composição partidária, etc, etc, etc. Então, é importantíssimo que este sistema esteja atualizado com os dados dos dirigentes, endereço, informações, porque os sistemas da Justiça Eleitoral, eles conversam entre si. Então, quando um partido, junto com o seu contador ou advogado, for lá no SPCA para cadastrar um partido, se aquelas informações que ele colocar lá, nome do presidente, endereço, CPF, título, não estiverem condizentes com o registro no SGIP, o SPCA vai falar, isso aqui não está cadastrado na Justiça Eleitoral. Ok? Então, a gente tem recebido muitos telefonemas. Olha, eu cadastrei aqui, mas não vai para frente, diz que não tem. Então, você olhou o SGIP, as informações que você colocou lá, que o partido anotou, estão iguais às que você está digitando aqui no SPCA? Se não estiver, ele não vai funcionar. Então, é importante atualizar o SGIP, ok? E o profissional habilitado em contabilidade, contador ou técnico, sempre foi obrigatório para a prestação de contas anual. A novidade é que ele deve estar em dias com as suas obrigações junto ao seu conselho. Então, ele tem que apresentar a certidão de regularidade no seu CRC. Essa que é a novidade. Sempre foi obrigatório, mas a gente já observou em prestações de contas que tinha profissional que não estava devidamente habilitado e ele não podia atuar na área. Ok? Então, essa que é a novidade. O advogado, por ser um processo judicial, né, desde 2009, com a edição da lei, então, ele tem, é obrigatório, ó, com a 12034, que implementou isso, e esse advogado, ele tem que ser representado por um advogado, tem que ter a procuração, e ele também assina as peças da prestação de contas, segundo as novas regras. E não esquecer do CNPJ, ainda tem diretório que não tem CNPJ, isso é impossível. Cada diretório, em cada esfera partidária, tem que cadastrar o seu CNPJ na Receita Federal. Tem que ter para utilizar o sistema, para abrir conta bancária, para expedir documentos fiscais, etc, etc, etc. Então, é obrigatória a inscrição no CNPJ. É diferente da prestação de contas de campanha, porque quando é uma campanha eleitoral, por exemplo, o candidato, ele não vai na Receita Federal fazer a sua inscrição, porque quando ele solicita o registro aqui na Justiça Eleitoral, nós temos convênio com a Receita Federal, nós mandamos os dados e a Receita Federal disponibiliza automaticamente um CNPJ para cada candidato que solicitou o registro. Independente se o registro dele vai ser deferido, se não vai, ele recebe, porque ele é obrigado a apresentar a prestação de contas. Já os partidos não recebem automaticamente. Os partidos devem se dirigir à Receita Federal e fazer a sua inscrição de acordo com as regras e documentos daquele órgão. Isso é para os nacionais, estaduais e municipais, porque a prestação de contas é individualizada, não se faz uma do partido a nível nacional. Municipal tem o seu, estadual o seu e nacional o seu. Ok? Só para chamar a atenção, que isso já é uma informação antiga. E aí nós temos também uma inovação dos recibos de doação.
eles são obrigatórios para qualquer arrecadação de recursos que o partido fizer. Não é o recibo eleitoral. Aquele recibo eleitoral é para eleição. Ele é expedido dentro do SPCE, Sistema de Prestação de Contas de Eleição. Aqui nós temos o SPCA, Sistema de Prestação de Contas Anual, e este recibo de doação, antes de ser implementado o sistema, ele era expedido lá no site do TSE. Alguém lembra que tinha um sistema SRA, Sistema de Recibo Anual. Aí não está mais lá. Desde junho do ano passado, quando estávamos implementando o SPCA, agora ele está dentro do sistema também igual ao SPCE. Então, já melhoramos. Não é mais no site, é tudo dentro do SPCA, a emissão dos recibos de doação dos recursos arrecadados pelos diretórios dos partidos, ok? E, gente, leiam. As novas regras de finanças, contabilidade e prestação de contas estão nessa resolução, exercício 2017, que vai ser apresentado agora em 2018. A 23464, de 2015, é importantíssimo, porque nós vamos seguir ela assim, como se diz, do início ao fim, para verificar se ela foi atendida e nós emitirmos os nossos relatórios de exame e parecer. Então, leiam e estudem. A composição da prestação de contas, as PES, tudo está nessa 23464. E aí, para o exercício em curso, 2018, que vai ser entregue em 2019, nós já temos uma nova, a 546. Então, agora, cada ano está saindo uma resolução para prestação de contas. Então, os partidos, os advogados, os contadores, as pessoas que administram as entidades partidárias têm que ficar alerta, entrar no site do TSE todos os dias, dar uma olhada, do TRE, porque tem muita novidade por aí, ok? Então, temos todas essas novidades. Aí eu coloquei aqui, assim, para chamar a atenção. A prestação de contas é obrigatória? Sim, é obrigatória para todos os partidos em todas as suas esferas, nacional, estadual e municipal. Inclusive, se o partido fala assim, mas eu só funcionei um mês no exercício, dissolveu a comissão, fundiu com outro partido e tal. Aí tem umas regras específicas. Mesmo que ele tenha funcionado um dia, esteve em atividade um dia durante o exercício, ele tem a obrigação de apresentar a prestação de contas, ok? Mesmo que ele não arrecade recursos no exercício, não arrecadei nada, não gastei nada, não interessa, tem que apresentar a prestação de contas zerada, se for o caso. É obrigatório. Não apresentou, vai ser julgada o quê? Não prestada e vai suspender a anotação do diretório, ele não vai mais poder nem funcionar, ok? Obrigatória para todos, nacionais, estaduais e diretórios municipais, mesmo sem movimentação financeira, certo? Aí, no caso, eu coloquei uma regrinha. No caso, extinguiu, dissolveu o diretório, é obrigatória também do período, como eu estou explicando. E, nesse caso aí, se for dissolvido, tal, aí o seu diretório superior, tipo, é um municipal que foi dissolvido. Então, o estadual pode apresentar a conta dele, ou os dirigentes, sucessores, com as informações de quem geriu o partido naquele período, certo? Então, é só para chamar a atenção. Obrigação de apresentar contas? Sim, todos os diretórios, mesmo que não tenha movimentação financeira, ou estimável em dinheiro. E para onde que a gente manda as contas? Até 30 de abril do exercício seguinte é o prazo. Aqui é o prazo. Então, as prestações de contas anuais dos partidos para a Justiça Eleitoral é até dia 30 de abril. Ali, Agora, a Receita Federal, lembra da novidade da escrituração contábil digital? Ela tem um prazo diferente. Até o último dia do mês de maio,
os contadores encaminham, através do Sistema Público de Contabilidade, a escrituração contábil. Mas, como os partidos precisam obedecer às regras eleitorais, que tem um prazo diferenciado, então a gente orienta que os partidos encaminhem a sua escrituração para a Receita até o dia 30 de abril. Por quê? Porque tudo que está na escrituração contábil tem que estar no SPCA. Um tem que bater com o outro. Então, a orientação é essa. Você tem que fechar a sua prestação de contas para apresentar até dia 30. A sua contabilidade tem que estar fechada. Apesar de ter um prazo diferente, orienta-se, encaminhe até o dia 30 para coincidir as informações do SPCA com a escrituração contábil digital. Ok? Beleza? E para onde que nós mandamos? Nacionais no TSE, estaduais nos TRS e os diretórios municipais lá nos respectivos cartórios eleitorais, como sempre. E como que nós elaboramos essa prestação de contas? Ela tem as duas escriturações, como eu falei, a escrituração contábil digital, que é direcionada à Receita, o SPCA, que é uma escrituração financeira através do sistema que vem para a Justiça Eleitoral, e agora nós temos o PJE. Então, o modo de vir para a Justiça Eleitoral é através do PJE. Então, nós temos escrituração contábil digital, SPCA e PJE, certo? Aí o PJE, eu só dei uma geralzinha, mas quem vai explicar como funciona é a Secretaria Judiciária. Ele foi implementado a partir de setembro, aqui no TRE, tem uma portaria. É obrigatório para a apresentação das contas anuais dos diretórios estaduais do partido, do exercício 2017, que vai apresentar em 2018, né? Até 30/4. Agora, as prestações de conta dos diretórios municipais do exercício 2017, que vai ser entregue em 2018, não tem PJE ainda. Então, essas nós vamos imprimir as peças, assinar, fazer o conjunto. Ao invés de nós digitalizar no PJE, nós vamos protocolar fisicamente no cartório eleitoral. Ok? Entendido? E a secretaria, que eu já falei, que ela vai explicar essa questão do PJE. Mas nós vamos preparar a prestação de contas, juntar todas as peças, as informações e passar para o advogado. Está aqui. Aí o advogado é quem encaminha pelo PJE. Certo? A escrituração contábil digital. É através de um profissional, como eu falei, devidamente habilitado, tem que estar em dia com as suas obrigações perante o Conselho. E os diretórios nacionais, eles já apresentam essa escrituração desde 2015. Os estaduais, a partir de 2016, nós estamos cobrando as contas que nós recebemos que não tem. Cadê a escrituração? Traz aí. E os diretórios municipais, 2017 agora. Então, a partir de 2017... todos os diretórios têm que fazer escrituração contábil digital, certo? Aí o contador utiliza um plano de contas específico dos partidos, que está lá no site do TSE, nesse endereço. Ó. E essa escrituração contábil, ela vai registrar todos os atos e fatos ocorridos no exercício, sejam financeiros, estimáveis em dinheiro, patrimonial, contratação, tudo que ocorrer é registrado na escrituração contábil. E inclui a movimentação de recursos da campanha eleitoral elaborada pelo SPCE. Então, eu coloquei essa parte porque, quando é um período eleitoral, o diretório também tem que prestar contas da campanha eleitoral, certo? Ok? Através do SPCA. É um período pequeno do início do período eleitoral e tem a data específica. Além dos candidatos, os diretórios têm que apresentar aquela prestação de contas. Tanto que tem uma conta bancária específica para a campanha, segue as regras eleitorais, né, daquele exercício, e tudo que o diretório fizer na campanha e constar desta prestação de contas de campanha
tem que ser incluída na escrituração contábil anual e no SPCA, ok? Então, a movimentação de contas de campanha de partido, ele apresenta para a Justiça Eleitoral 2 vezes, ok? Lá no período da campanha e também inclui na escrituração anual e no SPCA. Eu queria deixar bem claro isso. E essa escrituração digital deve observar as normas da Justiça Eleitoral, que eu falei do prazo, sistema e tal. Também do Conselho Federal de Contabilidade, né, a modo de escrituração, apresentação dos demonstrativos contábeis, encaminhamento da escrituração e da Receita Federal, que é o encaminhamento pelo SPED. Aí, prazo, procedimento, sistemas, seguem-se as regras da Receita Federal, certo? O que mais? Aí tem a certificação digital, lá no SPED, precisa de certificação. Quem que assina a prestação de contas perante a Receita Federal? O presidente e o seu contador. Então, precisa de certificado de todos os dirigentes partidários presidentes para poder encaminhar a escrituração contábil digital para a Receita. E isso eu estou falando de diretórios nacionais, estaduais e municipais. Ok? Então, o partido que não se organizar, não estiver de acordo, vai ser difícil ele conseguir manter a sua anotação na Justiça Eleitoral. E os livros contábeis, como eu falei, não vêm mais impressos. No momento de encaminhar a escrituração, eles já são digitais, né? E nós recebemos isso da Receita Federal para fazer os cruzamentos, as análises, né, as verificações. E aí, o SPED, então, da escrituração contábil digital, o que é que o partido vai encaminhar para a Justiça Eleitoral? Apenas o comprovante de remessa da escrituração contábil à Receita Federal. Não vem mais os livros, é só um comprovante. Está aqui, encaminhei. Quando você encaminha, você recebe pelo sistema um comprovante. Então, a escrituração contábil digital é isso. Aí nós temos o SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral. Obrigatório, como eu falei, e ele está disponível no site do TSE, neste caminho aqui, ó. A sua operacionalização é online, não se instala na máquina esse sistema, a exemplo do que se faz com o SPCE. O SPCE de eleição, ele é disponibilizado um arquivo onde você baixa na sua máquina e você trabalha aqui na sua máquina, registra, conserta, organiza, depois você encaminha pela internet a sua prestação de contas. O SPCA é diferente, e você não baixa na sua máquina, você vai entrar nesse link, ele é online. Tudo que você registrar, ele já vai para o banco de dados da Justiça Eleitoral, certo? E ele fica disponível 24 horas por dia, e para acessá-lo tem que ter um cadastro prévio do partido que nós vamos ver na sequência. Ele não é um sistema contábil, é um sistema financeiro, por isso que nós recebemos a escrituração contábil dele, e é para registrar também toda a movimentação ocorrida no exercício, sejam recursos financeiros, estimáveis, gastos, independente do seu pagamento. Fiz a despesa, não paguei. Registra o gastos, que aí ele vai me dar uma relação de obrigações a pagar. Tudo que eu registrei lá de gastos, que eu não paguei, tem um documento que chama obrigações a pagar, e ele vai passar para lá, certo? E ele disponibiliza a extração dos demonstrativos que a legislação eleitoral determina. Tem que apresentar tal peça, tal peça, tal peça e tal peça. Então, o que o SPCA produz, a gente tira aqui do sistema. E tem alguns documentos que nós vamos ver que não é do sistema, certo? E as peças da prestação de contas do SPCA têm que ser assinadas segundo a resolução pelo presidente do partido, seu tesoureiro, contador e advogado.
Além da petição, da procuração do advogado, ele tem que assinar as peças da prestação de contas. Ok? Então, é uma geral sobre o SPCA. Não, é assinatura. Eu vou falar aqui na sequência. É assinatura. Olha, gente, então, o primeiro passo para elaborar a prestação de contas pelo SPCA, a escrituração contábil, nós já sabemos. Faz no sistema do contador, usa o plano de conta da Justiça Eleitoral, encaminha pelo SPED e apresenta o comprovante. Ok? Então, isso nós já sabemos. Agora, o que eu vou fazer para elaborar a prestação de contas para a Justiça Eleitoral? O primeiro passo é acessar o sistema, aqui, ó, nesse link. E primeiro nós vamos fazer a qualificação do partido. De que partido nós queremos fazer a prestação de contas? Tal partido, tal diretório, assim, assim, assado. Aí nós, essa tela, nós vamos ver na sequência, ela dá duas opções. Então, nós vamos ter que qualificar o partido, cadastrar o presidente do partido, que é o usuário, tem que digitar e-mail, senha, confirmação. Eu só coloquei para vocês terem noção, mas nós vamos ver a tela aqui. Porque as informações, se as informações estiverem corretas, aquilo que eu falei, se os dados do partido e do seu presidente estiverem corretas, de acordo com o SGIP, certo? Se tiver divergente, não vai funcionar. Se tiver de acordo, aí o sistema oferece a primeira senha de acesso para o usuário entrar e poder trabalhar no sistema. Ele oferece para o presidente do partido. É claro que o presidente sempre faz isso junto com o seu contador, mas o responsável pelas informações no SPCA e a inclusão de operacionalizadores, de consultores, é do presidente do partido, ok? Aí ele oferece a primeira senha de acesso. Aqui está a tela. Quando nós entramos lá no site do TSE, naquele caminho, eu estou sem, como chama? Então, aqui, ó, ele oferece essa tela, acesso do usuário. Se eu não tenho nem o partido cadastrado, como que eu vou acessar? Então, como eu falei, primeiro nós temos que cadastrar um partido para poder ter acesso aqui, ó. Então, o presidente vai entrar aqui. A primeira coisa que ele vai fazer, junto com o seu contador, ele vai entrar outros acessos, qualificação do prestador. Aí vai abrir essa tela para digitar os dados. Ó, CNPJ, que partido, que esfera, que município ou estado e tal. E aí ele vai informar os dados do presidente. Tudo na mesma tela. Ele tem que cadastrar primeiro para receber a primeira senha de acesso. Então, dados do presidente, aí o presidente do partido digita um e-mail, onde ele vai receber esse código, que é o primeiro acesso ao sistema. Estando corretas as informações, vem por e-mail. Aí, o que o presidente, junto com o seu contador, fazem? Voltam lá na tela inicial, agora eu já tenho acesso. Aí, eu entro ali, só um pouquinho, eu entro ali, ó, digito o CPF que eu já cadastrei, bonitinho, com aquela senha de acesso, e aí, eu entrando aqui, o SPCA vai me dar os módulos de trabalho. O SPCA tem 13 módulos, que nós vamos ver um a um, rapidão, para vocês saberem como funciona. Então, tem o administrativo, que é de alteração de senha, cadastro para incluir os agentes responsáveis, contas bancárias, origem, aplicação, fundo de caixa, etc, etc, etc. E é assim que é a cara do sistema. Ó, os módulos, aqueles que eu relacionei lá. Administrativo, cadastro, contas bancárias, origem. Tem mais uma tela, né, Rodrigo? Ó, demonstrativo e tal. Este último aqui, pendências em encerramento de exercício, ele estava pendente. O TSE conseguiu implementar há umas 2 semanas para poder fazer o encerramento da prestação de contas. Ok? Então, volta um pouquinho. Então, essa que é a cara. Quando eu tenho aquele primeiro acesso, é isso aqui que o sistema me dá. Aí, o que o presidente, junto com o seu contador, vai fazer?
ele pode alterar a sua senha. Então, acessei o sistema e tenho o primeiro código de acesso. Entrei lá. O que eu faço? Segundo passo. Vou fazer a realização dos registros iniciais. Para fazer isso, por enquanto, só o presidente tem acesso. Né? Então, ele vai ter que cadastrar usuários para que possam operar no sistema. Por exemplo, o contador tem que ser cadastrado com a senha do presidente. O presidente cadastra o seu contador, seu advogado, seu administrador, e cada um altera a sua senha aqui, ok? Então, é no administrativo que o presidente vai pegar aquela primeira senha de acesso, ele pode alterar. E aqui ele vai cadastrar pessoas para fazer pesquisa, alteração de contas, e define o perfil, se é administrador, consulta, operador. Então, o módulo administrativo é só para cuidar de quem pode e quem não pode atuar no sistema. É administrativo do sistema, ok? Ele é bem autoexplicativo. Aí, altera, assim que é a cara dele, altera a senha, inclusão, alteração e pesquisa de usuários. Quando você clica nele, aparece essa tela aqui, sistema de cadastro. Lá do lado esquerdo tem alterar senha de acesso. O presidente quer alterar aquela senha que veio, não gostei, vou pôr a minha. Ele clica ali, alterar senha de acesso. Sempre ele tem sistema de cadastro. Ou eu vou consultar usuários. Então, eu entro aqui para alterar a senha de acesso. E aí o sistema vai dando os campos. Sempre que eu quero fazer alguma coisa no sistema, sempre eu tenho que clicar na tecla incluir. Se eu não clico na incluir, ele não abre os campos para eu digitar. Então, ele aparece ali uma pesquisa, mas toda vez que eu vou fazer um registro, eu tenho que clicar em incluir, qualquer lançamento que eu for fazer. Aí, ele abre a tela para colocar os dados. Cliquei lá, aí ele fala CPF, título, nome, perfil. Eu quero cadastrar aqui o contador. Aí, cadastra e vem a senha para o contador acessar e poder trabalhar no sistema. Então, eu queria deixar claro que esse administrativo é para quem pode utilizar e funcionar. A responsabilidade é do presidente do partido. Então, ele tem que ter as pessoas para poder trabalhar no sistema, certo? Aí, então, primeiro no administrativo, agora nós vamos elaborar a prestação de contas. O segundo módulo é o módulo de cadastro. É ali que o contador, quem for fazer a prestação de contas, vai cadastrar os agentes responsáveis, que é presidente, tesoureiro, outros membros, o contador, o advogado com CRC e OAB, e permite cadastrar também pessoas físicas e jurídicas. Lá tem um acesso. Quando eu clico no cadastro, ele me dá essa tela. Agentes responsáveis, lá na esquerda, está vendo? Ali é para cadastrar presidente, tesoureiro, informar quem são os responsáveis, né, pelo partido político. Aí, dado aqui, quando eu clico, sempre eu vou, gente, eu clico lá em agentes, ele fala... te dá isso aqui para você fazer pesquisa. Aí eu quero incluir alguém. Eu vou sempre no incluir. Aí, quando eu clico no incluir, ele vai me dar os dados para eu preencher, certo? E aqui é possível também cadastrar possíveis assim, fornecedores, doadores, para ficar como um cadastro, ali tem pessoas. Então, se o partido quiser, para facilitar na hora de registrar, ele pode cadastrar o nome e o CPF ou o CNPJ, que quando ele for utilizar esses dados, lá, por exemplo, aquisição de um material de expediente na gráfica tal. Se ele já tem ela cadastrada aqui no cadastro, na hora que for digitar, o sistema já mostra o nome, o CNPJ, só para facilitar, mas não é obrigatório. Ok? Aqui é obrigatório o cadastro de pessoas, dos dirigentes, certo?
Aí aparece o terceiro módulo de contas bancárias. Para que serve? Para cadastrar as contas bancárias com a respectiva destinação. Nós temos fundo partidário, outros recursos e doações para a campanha. Então, é neste módulo que nós vamos cadastrar a prestação de contas. Nós estamos iniciando do zero. Quando eu clico aqui no módulo, ele me dá a tela aqui, ó. Cadastro, conciliação e transferência entre contas. Então, eu quero cadastrar minhas contas, né? Porque eu tenho conta bancária com saldo, porque o exercício, ele passa os saldos, né, de um exercício para o outro. Então, eu vou começar 2017 fazendo todos esses cadastros aqui. Vocês estão entendendo? No administrativo, quem pode funcionar? Na tela de cadastro, quem são os agentes, contador e advogado? Agora eu vou começar a iniciar os meus registros da prestação de contas. Eu vou pegar o balanço patrimonial do exercício de 2016, que tem o saldo final de 2016, para dar início no exercício de 2017. Certo? Então, eu vou cadastrar aqui as contas bancárias. Sempre que eu quero fazer um cadastro, eu vou incluir. Aí, quando eu clico em incluir, ele me dá a tela. Ó. Aí, selecione uma conta bancária. Aí, ele vai te dar as informações. Ele é autoexplicativo. Conforme você for clicando, ele vai te mostrando. Lembrar sempre que tem que usar o incluir e, no final do registro, o salvar. Tá? Porque, se você não salvar, pode não ficar na prestação de contas, certo? Então, ele é autoexplicativo. Se eu quiser fazer conciliação bancária, eu vou na opção ali, transferência entre contas, eu coloco aqui. E ele vai te dando sempre incluir, registro, e ele vai te dando os passos, ok? Aí, o quarto módulo é o configurador. Quer ver? Eu coloquei esse aqui na frente para falar que nós não podemos ir na sequência dos módulos. Quer ver? Quarto módulo. Volta lá na tela dos módulos, Rodrigo. Aqui, gente. Ó, o administrativo é o primeiro que a gente utiliza, certo? Para incluir pessoas que vão trabalhar com o sistema. Cadastro é quem é responsável pela prestação de contas. Presidente, tesoureiro, contador, advogado. Contas bancárias, eu tenho que cadastrar as contas bancárias antes de fazer um registro de arrecadação ou de gastos, porque quando eu for fazer o registro, o sistema fala, escolha a conta bancária que você vai utilizar para o pagamento. Se ela não estiver cadastrada, eu não tenho informações. Então, eu estou dando a sequência do início da prestação de contas, certo? Então, olha, cadastro das pessoas, vou cadastrar as contas bancárias. Ao invés de eu registrar aqui, ó, origem de recurso ou aplicação, que são receitas ou despesas, ou constituir fundo de caixa, ou aplicar, ou fazer nota explicativa, ou tirar demonstrativos, ou ver relatórios para conferência, eu entro, terceiro passo, no módulo configurador. Aqui eu vou colocar os saldos iniciais das contas do balanço patrimonial. Então, no módulo configurador, eu cadastro os saldos iniciais, porque como é um sistema novo, ele ainda não puxa do ano anterior, eu tenho que criar. Eu pego o balanço e eu vou colocar aqui, ó, os registros dos saldos iniciais do ativo, bens e direitos. Contas bancárias, isso aí eu tenho, era saldo de contas bancárias, né? Saldo de fundo de caixa, se eu tiver, né? Nós vamos pegar o saldo do balanço. Nossa, ficou meio desconfigurado aí. Saldos iniciais de direitos realizáveis, tudo que eu tenho no ativo, eu vou registrar nesse módulo aqui. Saldos iniciais do ativo. Ok? Financeiro, contas a receber e os bens não financeiros lá, patrimônio, se eu tenho bens móveis, imóveis, se eu tenho saldo de aplicação financeira, etc. e tal. Aí eu coloquei uma observação que nesses saldos, aqui nesse módulo, não se registram saldos iniciais de obrigações a pagar, do lado do passivo do balanço.
tá? Nesse módulo é o lado do ativo, os bens e direitos. As obrigações, elas são registradas na tela de aplicação de recursos, lá onde a gente vai registrar os gastos, certo? Então, aqui, ó, registro saldos iniciais dos ativos, são informações resumidas. Quando eu clico aqui, ele vai me dar toda a... o que eu posso fazer ali do lado esquerdo, ó. Lembra que lá nas contas bancárias nós cadastramos as contas do partido, certo? Conta bancária número tal, destinada a fundo, a outros recursos. Aqui eu vou colocar o saldo inicial de cada uma que veio do exercício anterior. Vocês estão entendendo? Está muito complicado. Isso é coisa de contador, gente. Coisa de contador, né? Aí, quando eu sempre vou lá, escolho conta bancária, aí eu vou incluir. Quando eu clico em incluir, ele vai te dar aqui está na configuração do fundo de caixa, conta bancária. Eu vou no incluir, ele vai falar, você vai falar a conta e o valor que eu tenho no balanço para incluir aqui. É uma geral do sistema, tá bom? Então, aqui eu vou colocar saldos iniciais das contas bancárias. Se eu tive fundo de caixa, no início eu coloco aqui. Os direitos realizáveis. Ó, quando eu clico em incluir, o sistema já me dá o que eu quero incluir. Ele já te dá todas as possibilidades. Você escolhe o que é que eu tenho de saldo inicial e aí eu salvo. E assim por diante. Ativos não circulantes. Eu vou em incluir, ele te dá o que eu quero colocar. Bem imóvel, imóvel. O que eu tinha no meu balanço de saldo inicial aqui? Aí eu pego o balanço e transcrevo para cá os saldos iniciais. Então, este módulo de configurador, ele é feito antes de registrar receitas ou despesas para poder ter dados para saber de onde que eu tiro. Por exemplo, se eu for fazer um pagamento com um cheque, se eu não tenho a conta cadastrada, nem o saldo inicial registrado, ele vai falar, não existe isso aqui no sistema. Ok? Então, primeiro nós configuramos administrativo, as pessoas, cadastro, os dirigentes partidários, contas bancárias que eu tenho, né? E eu venho aqui no configurador para mostrar saldos que eu tinha do ano anterior. Ok? Aí, na sequência, vamos no módulo de recibos de doação. Eu coloquei essa sequência para facilitar. Antes de arrecadar recurso, nós temos que entrar aqui, ó, para requisitar a faixa de numeração, ver relatórios, porque se eu for fazer um registro de uma doação, ele me pergunta lá qual é o número do recibo. Se eu não tenho aqui o registro cadastrado da faixa, eu não posso fazer o lançamento. Então, antes eu tenho que cadastrar uma faixa de numeração que eu vou utilizar, ok? Esta que é a cara do módulo. Aqui fala, ó, emissão de faixa de recibo, impressão, alteração de faixa. Quando eu clico aqui, ele me dá essa tela aqui, ó. Lá eu tenho recibos de doação, recibos de exercícios anteriores, relatórios de recibos. Aí aqui eu tenho, ó, requisitar nova faixa, relatório. Conforme eu vou clicando a opção que eu quero, o sistema vai abrindo para mim, ok? Entenderam? Então, antes de poder registrar arrecadação ou gastos, eu tenho que fazer essas configurações, senão eu não vou conseguir cadastrar. O terceiro passo é o registro da movimentação. Aí, depois que eu fiz os cadastros, sim, eu já posso registrar receitas e arrecadações. Aí eu tenho um módulo de origem de recursos. Para registrar todos os recursos arrecadados, seja em dinheiro ou estimável em dinheiro, do fundo, outros recursos, pessoa física, jurídica e tal, tudo que eu for arrecadar é nesse módulo. Pode passar, Rodrigo. Registro de doações, ó, recebimento de fundo, tudo aqui. Quando eu entro aqui, ó, ele me dá as telas. Eu vou lá em incluir. Quando eu clico em incluir, ele já me dá para eu identificar a data, que recurso, tudo, certo? Então, o próprio sistema vai passando para mim. Aí, agora, eu posso registrar despesas.
tá? Porque eu já tenho tudo cadastrado lá, o início. Então, é no módulo aplicação de recurso. Aqui, gente, é o registro de gastos e despesas, qualquer gasto. O pagamento, primeiro nós registramos o gasto, na sequência, ele nos dá a opção, eu quero pagar ou não. Aí eu seleciono lá a moedinha e aí eu vou pagar aquele gasto, se é com fundo, com outro recurso, é tudo aqui nessa tela. Aí essa que é a cara, ó, registro de gastos e partidos. Quando eu clico aqui, ó, eu vou sempre aplicação de recursos. Aqui, ó, incluir, se eu quiser, eu vou incluir, ele vai me dar todas as opções para eu seguir, ok? Seleciono se é pessoa física ou jurídica. Boa. Aí, sobre a informação do gasto. Quando eu seleciono, volta só um pouquinho, Rodrigo, para mostrar. Mais um. Aqui embaixo, gente, vocês estão vendo? Ó, nós registramos alguns gastos, porque quando a gente entra aqui, ele já dá todos os gastos que eu tenho. Se eu quiser registrar o pagamento, aqui na frente eu tenho uma moedinha, um cifrão aqui, certo? Então, eu seleciono esse gasto para registrar o pagamento. Está entendido? Então, o registro da despesa é uma e o momento do pagamento pode ser na mesma sequência ou não, porque pode ser pago futuramente e tal. Então, eu registro o gasto, se eu não paguei, eu deixo em aberto. Agora, quando eu for pagar, eu venho e seleciono aqui, eu clico no cifrão, aí o sistema vai me dar aqui, ó, vai trazer para a tela aquele gasto, todos os dados daquele gasto e vai falar para eu digitar aqui, ó, data do pagamento, que fonte de recurso, que natureza que é, eu gravo, está feito o pagamento. Está entendido isso? Ok. O quarto passo é o módulo de notas explicativas. Então, gente, nós cadastramos as pessoas, fizemos o cadastro das contas, de todos os saldos iniciais, registramos receitas e despesas, tudo o que ocorreu no exercício. Aí eu vou para o módulo de notas explicativas. Sempre os partidos, quando querem esclarecer alguma coisa, fazer uma alteração, algum negócio assim, referência ao balanço, uma nota explicativa ele pode fazer aqui, ó. Permite elaboração de notas com fatos relevantes, lógico. Olha, aconteceu isso, tal. Eu faço no próprio sistema, ok? Módulo demonstrativo. Aí nós temos o módulo demonstrativos e lá no módulo de demonstrativos, eu posso imprimir as peças que o SPCA disponibiliza para compor a prestação de contas. Ok? Para isso que serve esse módulo. E nós temos, por último, o módulo de pendências e encerramento do exercício. Depois que eu fiz tudo aquilo, registrei tudo, anotei as notas explicativas, se for o caso, aí eu vou lá verificar se tem alguma pendência e fazer o encerramento da conta. Então, nós temos o módulo nota explicativa, que é o quarto passo da prestação de contas, que é o que eu acabei de falar, é esse o módulo. Se nós quisermos fazer uma nota, nós vamos no incluir, ele vai dar todos os assuntos possíveis, aí permite você anexar até algum documento e fazer o texto aqui, ok? No módulo... Está passando uma lista com alguns contatos de e-mail para a gente manter alguns alertas, algumas inovações, algumas funcionalidades, tá? E gostaria de agradecer a presença da procuradora eleitoral, a doutora Cristina Mello, que está acompanhando também aqui a reunião com os partidos políticos. Então, este modo da nota explicativa eu quero fazer, né? A cara é aquela, se eu vou incluir, ele me dá todas as possibilidades. Eu quero falar sobre uma despesa eleitoral. Eu venho aqui, despesa eleitoral. Aí vai falar, quero explicar que a despesa eleitoral, sei lá, não foi paga pelo candidato, sumiu. Enfim, quer explicar alguma coisa, qualquer assunto, eu já registro a nota explicativa aqui. Mas eu tenho que mandar um comprovante justificando a minha nota explicativa, é necessário. Então, eu vou ali, ó, incluir anexos. Aí, vai te abrir a janela para o seu computador e você pode anexar um documento que você quer, ok? Então, esse é o modo de notas explicativas.
O módulo de demonstrativos é a geração dos demonstrativos e peças para compor a prestação de contas. Neste módulo, você pode, seleciona aqui, ele vai te dar ali, ó, todos os demonstrativos que o SPCA disponibiliza. Ou você imprime por aqui, seleciona, imprime por aqui, ou então, no encerramento da conta, quando você faz encerrar a prestação de contas, ele já te dá a relação dos demonstrativos, você pode imprimir por ali também, ok? Aí nós temos o último módulo, que é de pendências e encerramento do exercício. Neste módulo, ó, é entrega das prestações de contas com ou sem movimento, verificação de pendências e relação de entregas efetuadas. Quando eu clico nesse módulo, ele vai me dar essa cara aqui, porque eu estou trabalhando dentro daquela prestação de contas, daquele partido político, daquela esfera partidária. Cada um tem a sua, ok? Aí aqui, ó, verificar pendências e encerrar contas. Antes de eu encerrar, eu vou ver se tem alguma coisa pendente. Então, eu clico em verificar pendências, ele vai me dar essa tela aqui, ó, resultado das verificações. Nós não tivemos nenhuma, não é? Aí aqui ele vai dar, tivemos uma? Eu volto um pouquinho. Aí aqui, se tiver alguma coisa, por exemplo, não está, sei lá, o nome de fulano não está certo, o CNPJ de tal fornecedor não confere, alguma coisa assim, ele vai dar alguma pendência para te ajudar. Aí você vai selecionar a pendência, vai lá, conserta, arruma, né, salva o novo registro e vem verifica de novo, antes de encerrar a conta. Aí você vem, quero ver agora. Consertou. Então, se consertou a pendência, agora eu posso encerrar a minha prestação de contas. Lembrando que quando você encerra, ela fecha para fazer alterações, porque você encerrou. E isso é tudo no sistema online, já fica direto no TSE. Não tem que ficar mandando coisa. Então, aí eu vou no encerramento. Quando eu clico no encerramento, aqui que eu falei, eu posso imprimir os demonstrativos que o SPCA disponibiliza por aqui, ó. Relação de contas bancárias, conciliação, todos os demonstrativos, independente de ter movimentação. Ele vai me dar os demonstrativos de acordo com a resolução. Ok? Aí eu posso imprimir por aqui, ou lá pelo módulo de demonstrativos, os demonstrativos que o SPCA disponibiliza. Ok? Então, fizemos tudo, registramos tudo, verificamos as pendências, encerramos a prestação de contas. Agora, o que eu faço? Eu imprimi os demonstrativos lá do SPCA. O que eu vou fazer agora com isso? O quinto módulo, o quinto passo, que eu falei que são 5 passos da prestação de contas. Agora, eu vou preparar a documentação para encaminhar para a Justiça Eleitoral, no caso de diretório estadual, através do PJE, certo? Aí nós vamos utilizar as peças extraídas do SPCA, aqueles demonstrativos. Nós vamos utilizar também peças e documentos externos ao SPCA, que a resolução determina, lá no seu artigo 29, certo? E temos que ter em todas as peças do SPCA assinaturas do presidente, tesoureiro, contador e advogado, ok? Aí, nosso colega Rodrigo fez uma relação de todas as peças da resolução, artigo 29. O que tem que ter na prestação de contas? Todas essas peças. Aqui no final, ele colocou de onde que eu tiro esse documento. Ok? Então, como é que é composta a prestação de contas? Se inicia por o quê? A petição do advogado, ok? Petição do advogado, que é um processo judicial. Da onde que vem esse documento? É externo, não é dentro do SPCA, certo? A procuração com a informação do fax para ser notificado também não está dentro do SPCA. Então, é um documento externo. Aí vem lá, comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal. Não é extraído de dentro do SPCA. Ele é aquele comprovante que, quando o contador encaminhou a escrituração contábil pelo SPED, ele tem um comprovante. Então, é um documento
externo, lá do SPED. Parecer da Comissão Executiva ou Conselho Fiscal sobre as contas. Este é um documento exigido no artigo 29 da resolução, mas ele é de formato livre. Cada partido faz o seu parecer nos seus moldes, de acordo com o seu estatuto. Então, esse não é um documento que o SPCA disponibiliza. Cada partido faz o seu parecer, porque tem um texto livre e tal. Então, é um documento externo, certo? Aí, o que o SPCA disponibiliza, aqueles que nós vamos imprimir, nós colocamos aqui na primeira coluna. Ó, relação das contas bancárias está no SPCA. Conciliação das contas está no SPCA. Porque vocês lembram que nós fomos lá e nós cadastramos conta bancária do partido? Aí ele tem a informação, então ele disponibiliza. Aí aqui, ó. Cópia DGRU referente ao recolhimento de recursos de origem não identificadas ou fontes vedadas. No caso, se ocorreu, foi recolhido, é um documento, mas GRU não vai estar dentro do SPCA, porque ele é um documento externo, ok? Então, é um documento externo. Demonstrativo de acordo de assunção de dívidas, se nós registramos tudo lá no SPCA, então ele nos disponibiliza. A relação dos agentes responsáveis, nós não colocamos lá num módulo, quem é o presidente, tesoureiro, período, ele tem essa informação. Então, ele nos disponibiliza. Demonstrativos de recurso recebido do fundo partidário. Claro que nós registramos todas as receitas, ele vai ter essa informação, ele vai nos disponibilizar. Está faltando 11. Ele está escondido, né? Aí tem um... Só para... demonstrativo de doações recebidas é do SPCA, né? Por quê? Porque nós registramos a informação. Se o sistema não recebe registro, ele não fornece, entendeu? Então, ele não tem GRU, ele não tem comprovante de remessa, porque é nós que colocamos as informações e ele gera os demonstrativos para nós. Então, aqui, demonstrativo de doações recebidas, nós temos? Sim, nós temos no SPCA, porque nós fizemos o registro. Então, ele tem essa informação. Demonstrativo de obrigações a pagar também teremos, porque lembra que eu falei, nós vamos registrar todas as despesas, independente do pagamento, lembra? Então, se nós registramos alguma despesa lá, que a gente não foi lá selecionar o gasto para registrar o pagamento, ele vai ficar como obrigação a pagar. Ok? Vem para esse demonstrativo aqui. Entendido? Dívidas de campanha. Se foi assumida uma dívida, nós vamos registrar no SPCA, ele tem essa informação. Então, ele vai dar o demonstrativo para a gente. Ou então, acordo de assunção de dívidas é uma peça obrigatória, que é do próprio SPCA. Se tiver registro, vai aparecer registro, senão ele está sem movimento. Fala, senhor Lorival. Eu já estou encerrando aqui. Se o senhor quiser anotar, daí a gente esclarece para todos. Pode ser? Então, tá. Aí, só concluindo. Então, ó, receitas e gastos também é do SPCA. Transferências entre candidatos e partidos é do SPCA. Contribuições, sobras de campanha. Por que é do SPCA? Porque a gente tem registros, tem informações. O que nós não tivermos lá, ele não vai fornecer, é externo. Ó, demonstrativo de fluxo de caixa, ele não tem lá dentro. É um documento externo. Aí, no exercício de 2016, das prestações de contas. Obrigada. Então, fica fácil de pegar um modelo por lá, se quiserem. Lá no site do TSE, em modelos de demonstrativos de exercícios anteriores, 2016, tem esse modelo aqui do demonstrativo do fluxo de caixa. Qual que é isso? O 18 aqui, porque ele é externo. Ó, certidão de regularidade do profissional contábil, é especial. Não tem isso. Da onde que se tira? Do site do
CRC respectivo. Então, é um documento externo. Isso tudo é para compor a prestação de contas. Balanço patrimonial e o DRE em mídia eletrônica. Tem um dispositivo na resolução que fala que tem que encaminhar o balanço e a demonstração de resultado que estão lá na escrituração contábil digital, não está no SPCA, ele vai ser salvo em um dispositivo, a SJ que vai falar sobre isso, que tem que encaminhar para a Justiça Eleitoral o balanço patrimonial e o DRE. Se é por e-mail, se é por... aí é com eles lá, mas tem que encaminhar, ok? Ou se é um CD, ou pendrive e tal, ok? Então, aí notas explicativas... Lembra-se, a gente tem a possibilidade de fazer lá no SPCA. Então, ele vai dar esse demonstrativo. Se tiver registro, vai ter. Se não tiver, vai estar em branco. Que é uma peça, se for o caso. E os extratos bancários? Eles não estão dentro do SPCA. Extrato bancário é um documento externo. Por quê? Eu vou lá no banco, onde eu tenho as minhas contas bancárias, eu solicito os extratos de todo o período do exercício, por conta bancária, então é documento externo, mas obrigatório da prestação de contas, ok? Outro documento obrigatório e último que nós colocamos na sequência são os documentos comprobatórios fiscais dos gastos com fundo partidário. Então, todas essas peças, mais os extratos bancários físicos, em que pesa a Justiça Eleitoral receber extratos eletrônicos para conferir, é obrigatório o partido apresentar os físicos de todas as contas. E os documentos fiscais que devem acompanhar a prestação de contas, obrigatoriamente, se o partido recebeu fundo partidário ou ele tinha saldo anterior que ele utilizou no exercício, os comprovantes de gasto de fundo obrigatoriamente tem que vir junto com a prestação de contas. Os demais, se a unidade técnica precisar para verificar informações, confirmar, ela solicita em diligência. Então, os demais de outros recursos não é obrigatório encaminhar junto, eles podem ser solicitados. Ok? Então, estas são as peças da prestação de contas, a sua composição, o que se tira do SPCA e o que é externo, ok? Aí nós temos recebidos, encerrou, é isso aí. Aí fiz a prestação de contas, eu estou lá, o presidente com o contador, fizemos tudo isso, imprimimos. Quem que vai assinar as peças? Presidente, tesoureiro, contador e advogado. É uma reunião que vai ser feita. Né? Agora o que eu faço? Passo para o advogado. O contador já fez sua obrigação, pegou as assinaturas, juntou todos os documentos, passo para o advogado. Porque quem que vai encaminhar pelo PJE? O advogado. Aí ele vai digitalizar os documentos, que vai ser explicado pela SJ, e vai encaminhar através do PJE. Ok? Então, o contador termina seu trabalho aqui, né? E depois, claro, se tiver que apresentar novos documentos, esclarecer fatos, atender diligência, ele tem que fazer o quê? Junto com o advogado, é minha orientação. Por quê? Às vezes, tem esclarecimento técnico para fazer na prestação de contas e a gente tem visto, às vezes, o advogado sozinho quer resolver um problema do balanço patrimonial. Aí ele faz um texto enorme e manda bonito, cheio de palavras difíceis, né? Ele manda para a gente fala assim, isso aqui não resolveu. Então, é muito importante que o contador do partido e o advogado tenham sintonia e trabalhem juntos, senão um pode prejudicar o partido, ok? Então, o trabalho do contador terminou ali, ele vai, está aqui, ó, advogado, prestação de contas. O advogado vai fazer a petição, a procuração e resolver o problema dele lá, ok? Aí, nós colocamos um slide a mais aqui, porque tem muito questionamento com relação à prestação de contas municipal. Os diretórios municipais
com movimentação de recursos financeiros, vão fazer a mesma coisa que o estadual. Tudo isso que eu falei aí, ok? Teve movimentação, um registro e tal, não interessa. Faz isso tudo. A única coisa é que quando a prestação de contas estiver montada, ao invés de o advogado digitalizar para encaminhar, ele vai levar e protocolar fisicamente no cartório, porque lá não tem PJE, ok? Vai fazer tudo isso. Agora, se a conta for sem movimentação, existe a possibilidade de os diretórios municipais entregarem uma declaração de ausência de movimentação de recursos dentro do prazo normal, né, para os cartórios eleitorais. Ela é expedida, ó, através do SPCA, gente. Quando eu faço o cadastro, lá naquela primeira tela, eu não tenho que cadastrar o partido, a esfera diretório municipal, eu vou cadastrar do mesmo jeito. Vou receber o primeiro acesso, eu entro lá. Aí, quando eu entro lá, eu só vou concluir aqui, ó, ela é gerada através do SPCA no módulo, último módulo do SPCA, que o TSE disponibilizou, pendências e encerramento, na opção de prestação de contas sem movimento. Esta opção só aparece para os diretórios municipais, que é o único que, se for o caso, pode apresentar uma declaração de ausência. Já os estaduais, com ou sem movimentação financeira, eles têm que apresentar todas aquelas peças de acordo com o artigo 29. Então, isso é só para o diretório municipal. E ela será assinada pelo presidente e tesoureiro do partido, vai imprimir do SPCA, assinar e encaminhar fisicamente no cartório eleitoral da respectiva circunscrição, do juiz que é responsável por receber e julgar a prestação de contas. Então, declaração de ausência de movimentação financeira somente para diretórios municipais e não é através do PJE, é direto fisicamente no cartório. Pera lá. Aí é o seguinte, só vou mostrar aqui, ó. Nós fizemos o cadastro de um diretório municipal no SPCA. Aí, nós vamos ali na esquerda, você está vendo prestação de contas sem movimentação ou com movimentação. Estão vendo? Então, diretório municipal, se for com movimentação, vai aparecer todos os módulos, tudo aquilo que nós fizemos até agora, todas as peças direitinho, bonitinho. Se for sem movimentação, eu vou lá na opção sem movimentação, aí vai me aparecer essa tela aqui, ó. Declaração de ausência de movimentação de recurso financeiro. Atenção, a geração dessa declaração, ele trava e só tem declaração aqui. Então, ele te dá todos os passos, as informações. Então, eu vou na opção sem movimentação financeira. Ao gerar eu não estou conseguindo ler, Rodrigo. Ao gerar a declaração, ele encerra a prestação de contas, que é o que o sistema permite. Só, não tem mais nada aqui. Ok? Então, é aqui que nós tiramos. E aí, sim. Vou imprimir, sim, aí ela aparece, essa que é a declaração de ausência, tá? Aí não tem que, só um minutinho, por favor. Aí não tem que preencher nada, se eu escolhi sem movimentação financeira, o sistema não me dá aqueles demonstrativos todos, vai me dar a opção de, no módulo de encerramento, e eu vou por ali, acessar, gerar e imprimir a minha declaração de ausência de movimentação financeira. Só um pouquinho. Sim, senhor. Bom dia. Bom dia. No caso aí, se o partido não tiver o presidente municipal, né, da decisão da prestação de contas, por exemplo, de 2017, o presidente estadual também é notificado da decisão. Ou é obrigado o presidente estadual a apresentar a prestação de contas do municipal,
Olha, eu só vou encerrar aqui, nós entramos para essas discussões que não são do sistema, tá? Eu vou guardar sua pergunta aqui, tudo bem? Porque a prestação não teve movimentação financeira nenhuma. Sim. Tá? Sim. Então seria obrigado, no caso, ou o presidente municipal está destituído, vai ter uma outra comissão provisória. Mas teve dirigente lá que geriu Isso. o partido durante o exercício Isso. e tem que informar os dirigentes, eles são responsáveis também e tem que ser notificados. Nós vamos chegar se aí. ele não informou nada? Aí vai julgar conta não prestada e uma das penalidades é destituir, cancelar, suspender a anotação do partido. Só um minutinho, por favor. Aí eu vou concluir aqui. Então, no caso da prestação de contas sem movimento, o que vai ter? A petição do advogado, né? Eu tirei lá no SPCA a declaração. A procuração, porque, afinal de contas, é um processo judicial, ok? Então, tem que ter a petição, a procuração, esta declaração de ausência que eu tirei lá do SPCA devidamente, assinada pelo presidente e pelo tesoureiro do partido. Ok, gente? Eu expus, né, o que tem os sistemas, informações. Agora podemos conversar, tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa que não ficou clara e estamos à disposição aqui. Muito obrigada. Quem que queria fazer? Fala, seu Lorival. Quando eu cadastro a faixa numérica dos recibos, né, de doação, ele já vinha lá do SRA, né? E eu já utilizei alguns números. Eu vou cadastrar a partir do próximo disponível ou eu vou manter aquela faixa integral, desde quando eu cadastrei inicialmente? Seu Lorival, o SRA, o que existia, ele está dentro do SPCA. Então, o que foi cadastrado no SRA já está dentro do SPCA. O senhor vai continuar utilizando as informações, porque ele não acabou lá, não suspendeu. Ele foi implementado dentro do SPCA. Quando eu vou cadastrar um recebimento de uma doação, ele me informa facilmente quais já utilizados, para eu saber qual é o número que eu vou usar? Quando o senhor entra lá no módulo de recibo, lá na tela tem cadastrar faixa, ver recibos emitidos, cancelados, utilizados. Lá ele dá todas as informações no módulo de recibo de doação. Quando eu, dentro dessa mesma linha de raciocínio, quando eu cadastro, por exemplo, dívida de campanha, que ela já vem da prestação de conta de 2016, né? Ela vai apresentar apenas os saldos ou ela vai mostrar a dívida original e os pagamentos? É o seguinte, nós vamos pegar o balanço patrimonial do exercício de 2016, lá em fornecedores, contas a pagar, estava lá, sei lá, gráfica, não sei das quantas. Quanto que eu fiquei devendo no final do ano? R$1.000. Então, eu vou abrir aqui. Lembra que nós não vamos no módulo configurador. Nós vamos lá, aplicação de recursos. Aí, nós vamos cadastrar esta conta pelo saldo do balanço. Só que quando nós cadastramos lá, pede nome do fornecedor, número do documento fiscal, etc., etc., data 1º de janeiro de 2017, que é o que veio do exercício seguinte. Lá pede data da despesa, de tudo, e a data inicial aqui na prestação de conta 2017. Então, o que vai constar em 2017 não é toda a dívida que foi assumida, é o saldo que ficou no balanço. Registramos aqui o saldo, conforme formos fazendo o pagamento, vai reduzindo aqui. Entendi. Só mais uma pergunta, dona Maria. Sim. Quando eu cadastro, por exemplo, a despesa, previamente, para mais adiante eu cadastrar o pagamento, se trata de um contrato continuado, por exemplo, de locação, eu posso cadastrar
todas as despesas do exercício, por exemplo, lançar todas as parcelas vincendas até o final do exercício? Ou tem algum inconveniente? Olha, o registro no SPCA, ele é igual no sistema contábil. É de acordo com a data do fato gerador. Se o senhor fez um contrato de, sei lá, 10 mil reais, vou pagar, o contrato é de 10 mil, vou pagar 1.000 por mês, eu vou registrar a despesa de 10 mil. Aí eu vou pagar em 10 mil em janeiro, então eu entro lá na data que eu emiti o cheque ou a transferência, eu vou lá, seleciono aquela despesa, aquele gasto, pagamento. O que eu estou pagando? É do banco tal, através de transferência, quanto? R$1.000. Se eu fiz o registro de 10, por enquanto, se o senhor for olhar demonstrativo de obrigações a pagar, vai estar aquele fornecedor com 9.000 a pagar. Conforme o senhor for registrando, ele vai abatendo e o que não pagar tudo no exercício fica em obrigações a pagar que o SPCA disponibiliza. Ok? Perfeito. Fala, Leide. Sim. Ordem cronológica é o que a resolução fala. Se aconteceu alguma coisa de ter que emitir, porque o presidente foi com um recibo lá em Alto Araguaia, não sei o quê. Então, se aconteceu, para que tem nota explicativa? Para colocar uma nota explicativa, falar desse caso importante, não foi obedecido o artigo tal, da ordem cronológica, pelo fato tal, junta documento, explica o que aconteceu, para que o órgão técnico coloque isso no relatório e o julgador aprecie isso, acate ou não, certo? Tá. Gente, é o seguinte, nós temos a SJ para falar do PJE, então nós vamos fazer, eu vou responder essa moça que já perguntou, e aí vamos mandar as perguntas por e-mail, por gentileza, porque nós temos que dar tempo para os nossos colegas falarem do PJE. Então, vou responder a colega aqui, pode falar. As transferências bancárias, os bancos cobram tarifas, também tem que ser registrados? Tudo. Gasto, despesa financeira é despesa normal, como uma empresa. Então, tudo tem. Diretório municipal, mesmo que não tenha movimentação, mas tem as tarifas bancárias. Alguém pagou isso? Né? Ou está em obrigações a pagar ou pagou isso. Aí é que vem a minha interpretação. Eu não vejo como diretório municipal apresentar uma declaração de ausência de movimentação financeira. Sabe por quê? Ele precisa de advogado, ele precisa, entendeu? De papel, ele precisa entrar no SPCA, ele precisa, como que ele, né? Mas enfim, aí é o julgador é que vai apreciar isso, ok? Gente, muito obrigada. Mandem por e-mail, telefone, nós estamos sempre à disposição. Obrigada. Bom dia, pessoal. Dado o avançado da hora, nós até dispensamos as formalidades aqui com o cerimonial para nós passarmos à segunda parte do encontro, que é a apresentação para vocês, para quem não conhece ainda, do Sistema Processo Judicial Eletrônico, que será de uso obrigatório nesse momento de entrega de prestação de contas, porque a classe prestação de contas agora é obrigatória no segundo grau, no tribunal, para essa finalidade. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Gasparotto, eu sou secretário da Secretaria Judiciária do Tribunal e estamos à disposição de vocês, não só por ocasião desse evento, desse encontro, mas após, né, para esclarecer eventuais dúvidas que ficarem, que remanescerem. Essa apresentação será conduzida pelo nosso colega da Secretaria, coordenador de Registro e Informações Processuais, o Jax, que está aqui ao lado, e a ideia aqui não é esgotar, é fazer uma ligeira apresentação do sistema. Nós já temos um calendário de treinamentos para os advogados, né? Desde a implantação e a obrigatoriedade do sistema,
nós já temos oferecido treinamentos específicos aos advogados nessa plataforma eletrônica. Então, aqui é para que os demais agentes interessados tenham uma noção de como funciona o processo judicial eletrônico, e para os advogados que vão fazer essa interface, que vão trazer ao tribunal as prestações de contas elaboradas pelos contadores, aqueles que ainda tiverem interesse em treinar, o calendário está à disposição do nosso portal, existe um formulário de inscrição em que o advogado se inscreve e escolhe a melhor data para esse treinamento. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Jacques para que ele inicie a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqui. Essa é a terceira reunião que nós fazemos com os partidos políticos na gestão do desembargador Márcio. Desde 2013, nós estamos tentando nos aproximar mais ainda dos partidos com esse tipo de evento. Eventos mais práticos, eventos em que aquelas pessoas que trabalham nos partidos realmente tenham o que angariar de informação. Se puder avisar que o evento está sendo... sim, obrigado. O evento está sendo gravado, tá, pessoal? Ele vai ficar disponível na internet, na página do TRE, para quem quiser assistir novamente. As palestras também vão estar disponíveis no site, na página da CCIA, de prestação de contas do tribunal. Tá? Então, se alguém quiser repetir, assistir mais vezes a palestra, vai ficar disponível. Eu prometo ser bem breve, só fiz uma apresentação. Como o Breno disse, não se destina aqui a treiná-los no PJE, para isso existe um treinamento específico para advogado, em que vocês vão fazer o agendamento, vocês vão solicitar. O que eu vou falar aqui são apenas alguns tópicos que eu elenquei, principalmente de alguns requisitos que vocês precisam ter para operar o sistema. Então, eu preparei uma palestra bem rápida, são 4 slides, esse já é o segundo, tá? Então vai ser bem rápido mesmo. Em primeiro lugar, caráter jurisdicional das prestações de contas. Esse caráter jurisdicional ele veio com a reforma eleitoral em 2015, então, a partir daquele momento, houve a necessidade de que a prestação de contas fosse apresentada por um advogado, por um profissional habilitado da advocacia. Ok? Então, aquele procedimento administrativo ele passou a ter uma formalidade maior, né? E uma das formalidades essenciais é a necessidade de peticionamento via advogado. Quanto ao PJE, o Daniel já tinha falado no início, aliás, a Marli falou no início da sua palestra, ele é de utilização obrigatória no TRE para diversas classes processuais desde o dia 28 de setembro. No encontro passado, ele ainda não era obrigatório, a gente fez o encontro, se eu não me engano, em agosto, ele ia se tornar obrigatório, ele era facultativo ainda, e desde aquela época a gente já orientava os partidos a possuírem certificação digital para os seus profissionais de advocacia. Tá? Porque são os profissionais da advocacia, são os advogados que peticionarão no PJE. Ok? Todas as informações relativas à utilização do PJE, requisitos de informática necessários, como instalar, o que fazer, como peticionar, quem não fizer o treinamento físico poderá obter essas informações na página do tribunal. Tá? Eu vou abrir a nossa página aqui para fazer uma demonstração. Não, no Chrome. Isso, só dá um levantar. Bom, enquanto a Ângela vê aqui a possibilidade de colocar a página no telão, nessa página todas as informações possíveis estarão lá para vocês consultarem, ok? Há informações sobre suporte, sobre os treinamentos, sobre as normas aplicáveis, tá? Sobre as classes que estão disponíveis e como fazer esse peticionamento.
basicamente, os requisitos são certificado digital por advogado. Então, todos os advogados precisam ter a certificação digital. A instalação do aplicativo de assinatura, que é o PJE Office. Diferentemente das outras justiças, a Justiça Estadual, Justiça Federal, o nosso PJE ele funciona por meio de um link específico. Tá? Não é necessário baixar o navegador do PJE. Você vai na própria página do tribunal, só que ele é necessário que você tenha esse aplicativo para assinatura, senão não vai funcionar. E na nossa página a gente tem também as instruções para rodar esse aplicativo de forma que o navegador, a versão de navegador seja compatível não só para o nosso sistema PJE, mas como para o PJE da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Tá? Então, tem todas essas informações para que vocês não fiquem reféns de utilizar vários computadores para vários PJEs diferentes. Já está? Sim. Então, essa é a nossa página da internet. Então, ali você já pode acessar o sistema, né, diretamente dessa página. Pode ir baixando, Daniel, por favor. Tem as instruções de instalação do PJE Office. Manuais, diversos manuais, curso para advogados, curso para procurador que não é advogado. Tá? Downloads. Um download muito importante que vocês vão utilizar bastante na prestação de contas é o defragmentador de arquivos PDF. O PJE ele aceita arquivos PDF, arquivos de áudio, vídeo, mas não aceita arquivos do Word. Tá? Ele não aceita nenhum tipo de arquivo em formato editável. Todos os arquivos eles não podem ser editados no PJE. A partir de quando você assina, não consegue mais editar nenhum tipo de arquivo. Só que, principalmente na prestação de contas, os documentos são muito volumosos. Então, os arquivos serão muito grandes e vocês vão ter que fragmentar esses arquivos de forma que cada arquivo tenha no máximo 10 megas. Então, vocês vão utilizar, a gente tem disponível na nossa página um aplicativo que faz essa fragmentação. Ok? Na página também você vai encontrar, como eu disse, o telefone de suporte. Se tiverem dificuldade na instalação do aplicativo de assinatura, na instalação do navegador, qual versão utilizar, também pode nos contactar via telefone. Treinamentos para advogado. A gente tem pré-agendado para o mês de junho e julho, nos dias 1º de junho e 6 de julho. Obviamente, vocês têm até o dia 30 para apresentar as contas, então não vai dar para vocês fazerem treinamento nessa data, porque já vai ter passado. Mas quem quiser realizar o treinamento presencial aqui, é só mandar um e-mail para a gente, nesse endereço treinamentoPJE@tre-mt.jus.br, solicitando esse treinamento. Nós vamos ver a possibilidade de formar uma turma específica para esse treinamento e a gente dá o treinamento aqui antes do dia 30. Combinado? Então, e-mails, treinamentos, tirando aquelas datas do dia 1º de junho e 6 de julho, só por e-mail, tá? Não adianta entrar lá e preencher formulário, que essa data não vai estar disponível. Mandem um e-mail. As classes processuais, tá? Disponíveis também no nosso site. As normas. E é isso. Volta para mim, por favor, Daniel, na apresentação. Um ponto... eu já falei do tamanho de arquivos. Um ponto muito importante, talvez o mais importante no peticionamento, é a correta identificação dos anexos, dos arquivos anexos. Então, vocês têm, como a Marli falou, no artigo 29 lá da resolução, ele traz uma série de arquivos demonstrativos, recibos, diversos arquivos. É importante que cada documento desse seja bem especificado, né, nominado,
corretamente, da forma como vai estar no anexo da resolução que a Marli disse que vai sair, da portaria que vai ser publicada. Essa portaria ela traz a ordem sequencial e a correta nomenclatura de cada um desses documentos, seguindo a resolução do TSE, tanto a 23464 quanto a 23546. Tá? Então, a Marli mostrou aqui uma tabela, você vai ter toda a ordem sequencial dos documentos com o nome correto para identificação. É importante dizer que o processo de prestação de contas ele é público. De partido, ele é público. Afinal de contas, são recursos públicos que estão sendo movimentados e esclarecidos para a população. Então, todos vão poder ter acesso a esse processo no PJE. Peticionar apenas advogados. Ok? Então, se o partido não tiver advogado, não adianta vir aqui e trazer a prestação de contas físicas, que vocês a gente vai apenas devolver para vocês essa prestação de contas. Ela não vai ser autuada, não vai ser processada, tá? Só no PJE. Todas as petições no PJE. A vantagem, obviamente, é que vocês não vão precisar ficar vindo aqui no tribunal para ver processo, para fazer carga de processo. A população vai ter acesso a todos os documentos, a todas as decisões, a todas as movimentações. Então, o que eu venho falando desde 2013, quando a gente fez o primeiro Em Prática, é sobre a necessidade de profissionalização na administração dos partidos. Hoje é inadmissível, hoje em dia, que um filiado do partido que levante a bandeira na rua para pedir voto, para demonstrar sua bandeira, que ele sozinho administra o partido, sem ter esse suporte de vocês, sem ter uma profissionalização na área jurídica, na área contábil, porque ele está dando um tiro no pé dele mesmo. Isso ele vai se complicar para a vida inteira e vai complicar a própria vida do partido. Então, hoje vocês estão vendo quanto é necessário se profissionalizar na parte de administração do partido. Tanto parte jurídica, contábil e até a parte administrativa mesmo, de filiados, SGIP, gerenciamento dos dados. Né? Aqui eu trouxe a tela dos autos digitais de uma prestação de contas fictícia que eu autuei. Então, aqui na parte do lado esquerdo, a gente vê essa correta identificação dos arquivos. Então, todos os arquivos na ordem da resolução, todos nominados corretamente. Então, é dessa forma que a prestação de contas deve ser apresentada. Isso vai facilitar não só o manuseio por vocês, mas o manuseio pela própria área técnica aqui do tribunal, pelos juízes, pelos procuradores. Correto? Então, a importância de estar nominado esse documento. Todos os documentos eles possuem um número, que vai ser o ID, é o número de identificação do documento. Eles vêm nominado, quando vocês forem classificar esse documento, vocês classificam como documento de comprovação, correto? Na hora de peticionar. E, em seguida, ele vem com o nome que vocês vão dar para esse documento lá, entre parênteses. Então, esses documentos, nessa sequência e nessa nomenclatura correta, vai identificar e facilitar e gerar mais celeridade na análise por todos os atores do processo. Pode ir. Novamente, vou deixar aqui o e-mail para treinamento e para suporte, ok? Como eu prometi, foi muito breve a explicação. O PJE, ele não se aprende em palestras, ele se aprende no manuseio, na operação. Eu vejo aqui alguns colegas advogados que já fizeram o treinamento. Quem não fez ainda o treinamento, peço que agendem com a gente, tá? Para não ter essa dificuldade. E o PJE não é difícil, o PJE é muito fácil. Só requer esse uso contínuo pelos operadores. Queria agradecer novamente a presença de todos. O Breno quer dar mais uma palavrinha final? Eu só gostaria de mostrar às pessoas que aqui estão ainda conosco como acessar essas informações no site, em que local. Isso é importante, porque tem um caminho que você vai ter essas informações todas, além de acesso ao sistema. E eu queria mostrar para vocês. Você pode entrar na página inicial do tribunal, por favor? Então, se vocês digitarem o endereço eletrônico do tribunal, nós teremos
clica isso. Ou digita aí o endereço, só para a gente colocar desde do início. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Pronto. trmt.jus.br. Essa é a nossa página inicial. Onde você acha essas informações referentes ao processo judicial eletrônico? Depois eu queria até que o Daniel mostrasse onde estão as informações referentes às contas. Você entra em área jurídica. E aí você procura por processo judicial eletrônico. Obviamente que nós temos muitas informações no portal, mas essa especificamente é a que interessa para vocês no momento. Processo judicial eletrônico. Então é a partir daqui, esse caminho é que deve ser feito para que vocês acessem as informações. A partir daqui, tudo que ele disse anteriormente encontra-se à disposição. E, inclusive, Ângela, sobe só um pouquinho, o acesso ao sistema propriamente. Se vocês clicarem ali naquele link, acesso ao sistema, vai abrir o PJE. Que para acessar é preciso login, o login e senha ou certificado digital, né? Volta lá no site. Daniel, você quer mostrar o caminho para as informações? Inclusive, nesse portal do controle interno é que nós vamos colocar o vídeo da apresentação de hoje, com as informações detalhadas que a Mali repassou para vocês, né? E as outras informações, essa portaria que foi citada, que vai ser baixada, também estará presente nesse local. Rapidamente aqui, é só no Campos Partidos, isso aí, podemos clicar nele aí. Opa, desculpa. Contas partidárias. Tem várias informações anteriores. O sistema SPCA, aqui, à esquerda aqui. Isso, sobe um pouquinho. Isso. Devolução de recursos, tem muitas informações sobre o sistema. Aquelas informações que estão disponíveis também no TSE. O acesso ao sistema de prestação de conta, guia do usuário. O manual do módulo de encerramento, que foi o último disponibilizado pelo TSE. Então, nessa parte de partidos, contas partidárias, vocês obtêm várias informações, mas sempre lembrando, a equipe está sempre à disposição, qualquer questionamento, qualquer pergunta. Nós tentamos ser o mais atencioso possível, às vezes são muitas informações, mas nós também tentamos disponibilizar, quando se repetem os questionamentos, as informações nessa área de partidos no site do TRE. Ok? Pois não, pois não. A gente também espera que não... A gente ainda não tem informação sobre o ponto facultativo. Provavelmente o tribunal funciona normalmente. O tribunal funciona normalmente, mas esse suporte ele é no horário do expediente, das 7h30 às 13h30. Então eu sugiro que vocês instalem com antecedência o sistema, ok? Para que, quando for só para peticionar, não tenha problema nenhum. Ok? Então, a semana toda, próxima, né? Estaremos à disposição. É o momento que vocês têm para nos procurar, né? Não deixem para o último dia, né, Daniel? Não deixem para a última hora, porque os problemas vão surgir. Então, primeiramente, é preciso tomar conhecimento das regras, acessar as informações que estão no portal e nos ligar, entrar em contato conosco para sanar as dúvidas. Só para ter uma ideia, alguém aqui pretende fazer o treinamento do PJE? Pretendem? Então, aqui já dá uma turma, por exemplo. Entendeu? Então a gente já pode, se vocês mandarem e-mail para a gente já marca para a semana que vem, né, um treinamento no período da manhã e vocês já saem daqui com todas as informações essenciais para a utilização do sistema, ok? Só mandem um e-mail para a gente ter o nome e o telefone, ok? Para a gente fazer esse agendamento e entrar em contato com vocês. Obrigada, Jacques. Gente, eu só quero fazer uma parte. O Rodrigo, nosso colega lá do controle interno, da seção de contas partidárias, ele é o cara do SPCA. Sabe tudo.
8103. Aquele mesmo telefone. O Rodrigo fez teste de baixo para cima, de cima para baixo com o TSE. Ele é o cara do SPCA. Qualquer informação, orientação, dúvida, pode ligar. Rodrigo é o cara, ok? Obrigada. Pessoal, olha, a gente agradece muito a presença de vocês. Enfatizamos que no período inferior a um ano nós realizamos 3 encontros com os partidos. Essa é a política da atual administração. Espero que esses encontros tenham servido, né, ao propósito de aproximar os partidos do tribunal. E, obviamente, que é um caminho, é uma via de mão dupla. Nós precisamos também que vocês façam a parte que lhes compete, né? Agradeço a presença, tenham uma ótima tarde.